de Estudo e Pesquisa das Artes e Ciências Circos da FEF-Unicamp, apresenta a série Pod Circos, um conjunto de podcasts sobre as mais diferentes produções acadêmicas e científicas que buscam ampliar nossa comunicação com a comunidade. Ei pessoal, como estão? Que alegria estar aqui. Eu sou Tejas, a palhaça Carmen Serafina. Estou muito feliz de estar aqui no Pod Circos e poder compartilhar com vocês um pedacinho da minha trajetória no universo da palhaçaria. Eu sou de São Paulo, capital, mas há alguns anos eu moro em Porangaba, no interior de São Paulo, num espaço pelo qual eu tenho muito carinho, que é o Sítio das Figueiras, que é um espaço de residência artística onde atualmente eu desenvolvo as minhas pesquisas, as minhas criações e também ministro cursos, vivências no universo das máscaras teatrais e da palhaçaria. Minha relação com o universo do palhaço e da palhaça começou já faz alguns anos. Eu primeiro estudei com grandes mestres e mestras aqui do Brasil, que temos muitos e muitas maravilhosos. Depois eu fui para a Europa e me formei na pedagogia do Jacques Lecoq. E lá na Europa eu tive a oportunidade de conhecer e entrar em contato com o trabalho de outros grandes nomes do território do palhaço e da palhaça. E depois eu voltei para o Brasil e fiz meu mestrado lá na USP, na ECA, na Escola de Comunicação e Arte, sobre a criação de dramaturgia com máscaras teatrais. E depois disso eu continuei desenvolvendo minhas pesquisas. Hoje, além de coordenar o Sítio das Figueiras, eu coordeno o Núcleo Peixe Vagalume de Criação, Pesquisa e Pedagogia das Máscaras e da Palhaçaria. Quando eu morei lá na Europa, eu fundei com amigos e amigas muito queridos a Companhia Cromossomos. A gente nasceu na Espanha e circulou um tempo pela Europa. Ali a gente fez o nosso primeiro trabalho com os Palhaços Sem Fronteiras. Fomos para os territórios de refugiados saharauis, do Saara Ocidental. Depois a gente voltou para o Brasil e continuou trabalhando com os Palhaços Sem Fronteiras e em outros projetos. Então a gente ficou 4 anos trabalhando com as comunidades ribeirinhas do Rio Doce, atingidos pela barragem o rompimento da barragem de rejeito de minérios da Samarco. A gente foi para territórios do MST, para assentamentos, a gente circulou com os nossos espetáculos pelo Brasil, por São Paulo, ficamos juntos por 10 anos e eu tenho muito felizes memórias desse tempo. Hoje em dia, eu gosto tem um espaço de pesquisa que me brilha os olhos, que é o seguinte: eu gosto de pensar, investigar como que a gente pode estar no mundo, individualmente e coletivamente, de maneiras que sejam mais potentes, mais sensíveis, mais cuidadosas, mais saudáveis, mais criativas. E para encontrar esse espaço, e agora falando do território da pedagogia teatral, da pedagogia da palhaçaria, das máscaras, eu penso caminhos para a gente entrar nesse espaço de potência, investigando o cruzamento de 3 alicerces principais. As máscaras teatrais, incluindo o nariz vermelho, a ecologia e a educação somática. E eu vou vendo como, a partir desse cruzamento, a gente consegue encontrar espaços de potência. Então eu vou contar para vocês por onde eu transito no que diz respeito ao território da pedagogia da palhaça e do palhaço, que é um campo que me brilha os olhos e me bate muito o coração. E é um campo também muito vasto, né? Cheio de possibilidades de abordagem, de recortes, e eu escolhi uma abordagem na qual eu me aprofundo há alguns anos, né? E está sempre em movimento, mas é uma abordagem que também me bate muito o coração. Que é a seguinte: eu penso a pedagogia da palhaçaria a partir do cruzamento entre 2 máscaras. Uma delas é a máscara neutra, que é uma máscara teatral pedagógica que foi criada no início do século XX para a formação de atores e atrizes
e desenvolvida principalmente por esse pesquisador que eu estudei, que foi o Jacques Lecoq. E a outra máscara é o nariz vermelho, que é a menor máscara do mundo. Como que eu penso, por que eu penso o cruzamento entre essas duas máscaras? A máscara neutra, ela ancora a gente num estado, né? Às vezes a gente pensa em máscara neutra, em neutralidade, como um espaço de limpeza de movimentos, de limpeza de ações. Eu não olho a máscara por esse viés, né? Ele é possível também, mas eu olho a máscara por outro ângulo. Eu entendo a máscara neutra como um dispositivo que ancora a gente num estado que é essencial para a palhaçaria, que é um estado de porosidade. Esse estado de porosidade, ele abarca diversas coisas. Ele é um estado de escuta, um estado de calma, ele é um estado de atenção, e atenção como forma de conhecimento, como diz a Eleonora Fabião, né? É um estado de enraizamento que amplia a nossa capacidade de ser afetada e de afetar, amplia a nossa capacidade de presença. E essa capacidade, ela é fundante para a palhaçaria. Porque quando a gente veste, depois de vestir a máscara neutra, a gente veste o nariz vermelho, a gente busca, no espaço que eu entendo, dilatar as nossas respostas genuínas às situações que a gente vive. Então, a gente só pode responder genuinamente a uma situação, verdadeiramente a uma situação, se a gente de fato for atravessada pelos elementos com os quais a gente se relaciona naquele campo de jogo, né? Quais são os elementos com os quais a gente se relaciona num campo de jogo, numa cena de palhaço, por exemplo? A gente tem o espaço, a gente tem nossas parceiras e parceiros de cena, a gente tem o nosso enredo, a gente tem o público, a gente tem acontecimentos que acontecem ali no espaço inesperadamente, e a gente tem a gente mesmo, os nossos afetos, as nossas sensações, né? Tudo isso é um campo, né? É uma rede de elementos que se relacionam, e quando a gente é de fato atravessada por esses elementos, no momento que a gente está em jogo, criando ou apresentando, a gente consegue responder genuinamente a partir disso que nos afetou. E é a ampliação dessa resposta genuína que faz a gente ver o que existe de potente e de risível em nós. É por isso que eu entendo que a máscara neutra ela é fundante, né? Ela pode ser um dispositivo fundante para o nariz vermelho, porque ela ajuda a gente a ampliar a nossa capacidade de afetar e ser afetada. Então eu vou falar uma última coisa sobre essa visão particular no território da pedagogia da palhaçaria. Eu entendo, e isso tem um diálogo muito grande com a Sue Morrison, que a palhaçaria ela acontece no entre, né? Se a gente está falando de relações, da relação entre a palhaça e o público, o espaço, os outros parceiros e etc., a palhaçaria não está em mim, que sou palhaça, né? A palhaça não está aqui na pessoa exatamente, não está no público, mas está entre, né? A Sue Morrison fala que a palhaça e o palhaço estão entre o relâmpago e o trovão, entre o público e o artista. Então a palhaçaria é isso que surge a partir dessas relações. E quando a gente pensa em relações, né, em relações sensíveis e finas, como essa proposta traz, né, como a ideia da palhaçaria a partir desse viés traz, a gente está pensando em ampliar individual e coletivamente a nossa alegria e a nossa capacidade de atuar no mundo com mais potência, com mais vida, né, com mais vivacidade. E isso vai absolutamente na contramão do que o mundo nos pede atualmente, né? Que é um lugar mais endurecido, mais embrutecido, menos sensível, com menos diálogo, com menos contato, mais virtual.
É por isso tudo que eu acredito que a palhaçaria é um território que deve ser visitada por todo mundo, porque eu acho mesmo que ali é um espaço para a gente pensar e experimentar juntos maneiras melhores de viver nesse mundo, individual e coletivamente. É isso, dá vontade de ficar 10 anos aqui falando sobre essas coisas, mas eu quero agradecer muitíssimo de novo o convite, é de fato uma alegria estar aqui, dizer que eu estou super à disposição para quem quiser entrar em contato e que eu espero que a gente se cruze mais vezes. Um grande abraço e até breve. Muito obrigado pela atenção. Continue acompanhando nossos podcasts e outras publicações no Facebook, Instagram, no canal do YouTube, na web oficial Circos Unicamp, pesquisando o ensino do circo.